sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui hoje no canal da Casa do Biólogo. Meu nome é Maricela Zamuner, coordeno o canal e damos continuidade ao nosso ciclo de palestras sobre a coleção mais incompreendida do Jardim Botânico de Curitiba, que é a coleção dos Campos Naturais. Estamos com o Marcelo Broto, curador das coleções, curador do Museu Botânico, e a gente está com vocês hoje para falar sobre o mês de setembro e teremos um presentinho no final, né, Marcelo? Que é uma fala sobre os nossos ecossistemas originais de Curitiba. Então, num primeiro momento, fique à vontade para me corrigir em qualquer coisa, ok, Marcelo? Num primeiro momento, vou passar para vocês um pequeno vídeo que nós montamos sobre o mês de setembro e, em seguida, a gente dá continuidade aqui para o nosso ciclo de palestras. Então, pessoal, nós estamos aqui em uma das coleções do Jardim Botânico Municipal de Curitiba. Eu acho que todos reconhecem essa maravilhosa estufa que a gente tem no Jardim Botânico. E aqui atrás dela, entre ela e a avenida, a gente tem uma coleção muito importante, muito interessante, que é a coleção dos campos curitibanos, ou coleção dos campos naturais, como a gente costuma chamar também. E essa coleção aqui, na verdade, representa uma paisagem que existia em Curitiba há muito tempo atrás. Na época que os colonizadores chegaram aqui, metade do território de Curitiba era formado por campo, não era floresta. E aqui, justamente desse ponto do Jardim Botânico até o centro da cidade, onde a gente vê aqueles prédios, era tudo campo, com centenas de espécies de plantas, de ervas e arbustos. Então essa coleção que a gente tem aqui no Jardim Botânico tenta representar e reunir essas espécies que praticamente desapareceram do município por conta da expansão urbana, da construção da cidade. Então aqui a gente tem alguns exemplares muito bonitos que a gente vai mostrar para vocês. E eu só queria lembrar que há um mês atrás a gente fez uma roçada nesse campo, porque isso é a ecologia natural dele. Ele cresce, as plantas vão acumulando matéria orgânica, ou seja, celulose nas partes aéreas delas, caule, folhas. E no inverno tudo isso seca, elas morrem na parte aérea e ficam vivas abaixo do solo, com raízes que reservam energia, esperando que chegue a primavera, que venham as chuvas novamente e que o sol ilumine com maior intensidade. É nessa ocasião que elas rebrotam e algumas sementes que estão ali no chão germinam. Então é isso que a gente vai mostrar para vocês, beleza, pessoal? Uma das primeiras plantas que nasceu aqui, depois que a gente fez o manejo da roçada, foi essa planta da família Lamiácea, a família dos temperos, do hortelã, da sálvia, do alecrim e tantas outras espécies que têm um odor gostoso assim nas folhas. E essa Lamiácea, ela é nativa aqui de Curitiba. Ela cobria boa parte da cidade e é uma das plantas mais bonitas que a gente tem no campo de Curitiba. E ela tem aqui as flores, que tem um tom de azul aqui, um azul quase roxo, e tem umas partes brancas também, e tá cheio aqui, ó. Uma plantinha muito bonita mesmo. E ela foi uma das primeiras a rebrotar aqui, não é por acaso. Ela tem uma raiz que guarda bastante energia, que guarda carboidrato. Então logo que a gente roçou e tirou os arbustos maiores que estavam sombreando ela logo renasceu com rapidez. Vocês pensem só, há um mês ela estava na sombra dos arbustos e agora ela já está aqui, ó, crescendo e florindo plenamente. Aqui a gente tem vários indivíduos dessa espécie aqui, eu não sei quantos são, né? Porque ele lança ramos de uma só raiz, vários ramos, né? Então não sei quantos são. Mas tem vários aqui, está um conjunto muito bonito da Salvia lacnostaques. Aqui eu estou diante de uma das plantas mais bonitas aqui do mês de setembro, que é a Maurítia duzene. É uma planta da família Boraginaceae. E ela tem esse nome, Maurítia duzene, que é em homenagem a um naturalista que caminhou pelo Paraná aqui coletando plantas e estudando a flora paranaense no início dos anos 1900.
Então essa é uma das plantas que ele descobriu e é lindíssima. É uma típica planta aqui dos campos de Curitiba. E ela tem um tom aqui, o botão é rosa, e quando sai a flor é uma flor azul, azul mesmo, é muito bonito isso aqui. Essa planta que eu estou mostrando, ela é a menor planta que temos aqui no campo e ela está florida. Ela é da família Campanulaceae e o nome é Lobelia reniformis. E ela é uma planta que tem assim uns 2 centímetros de altura só. Ela tem flores brancas aqui e é uma florzinha minúscula, de 5 milímetros de diâmetro. E ela está cobrindo o trecho aqui, ó, totalmente. Então uma coisa assim que a gente só vê de perto, né? Tem que se agachar no chão para ver ali a delicadeza dessa flor. Ela tem uma flor branca e uma folha que lembra a forma de um rim, talvez por isso do nome dela. Lobelia reniformis, ou seja, folha em forma de rim. Muito bonitinha ela e delicada também. Bom, essa aqui é uma plantinha da família Apocynaceae, que é uma família bastante diversa. É uma plantinha muito bonita, uma flor aqui diferente, com um tom de vermelho, vermelho vinho e um branco meio amarelado. Essa aqui é uma planta que atrai bastante inseto, até que tô vendo ali umas moscas bem pequenas em cima dela. E o curioso é que ela está em cima de um formigueiro aqui. Então, aparentemente as formigas não estão fazendo nenhum mal para ela. Está super vigorosa essa planta. Então, esse nosso videozinho dá uma ideia de como nós encontramos a vida florescendo neste campo durante o mês de setembro. Eu gostaria de lembrar com vocês que o que é essa coleção antes de passar a palavra para o Marcelo. Eu coloquei para vocês uma pequena animaçãozinha da última palestra nossa, que está aqui, só para relembrar. Aqui nós temos o mapa de Curitiba, nós temos uma região, uma área marcada aqui no sul da cidade, que é onde foi encontrado um campo ainda bem preservado. Esse campo foi suprimido por um empreendimento na cidade, então o que se colocou como medida compensatória foi a transposição de uma camada superficial desse solo por caminhões até o local do Jardim Botânico de Curitiba, onde esse solo foi depositado, e ali é que está a coleção dos campos naturais. Esse processo de transposição do solo foi o que constituiu essa coleção originalmente. Então, está aberto o convite para visita sempre, né? E agora passo a palavra para o nosso curador, que vai falar sobre o nosso mês de setembro. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, Marcelo, fique à vontade para comentar. Agora sim, desculpe, esqueci de ligar o microfone. Então, Maristela, na verdade, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que já teve de ocorrência de plantas e borboletas, né? E daí, mais para frente, eu vou fazer uma apresentação enfocando no tema do campo, mas explicando especificamente onde ocorria esse tipo de vegetação na nossa região. Então, eu só queria relembrar algumas plantas que foram vistas aí no vídeo. Eu acho que uma das mais bonitas, aliás, as duas mais bonitas, que eu prefiro particularmente, eu queria até mostrar as minhas fotos aqui. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e daí eu vou comentar um pouquinho sobre essas plantas. Só um minutinho. Espera aí que não... Tá tranquilo. A hora que der, ele vai aparecer aqui e a gente já compartilha.
É que a foto... Peraí, só um minutinho que eu estou tentando fazer funcionar aqui. Ah, agora sim. Só me confirme aí se você está vendo a foto da sálvia. Está abrindo, aí, isso, sálvia. Então, como a Maristela falou, a gente mostrou no vídeo, na verdade, a gente fez uma roçada nesse campo, que foi ali no meio do mês de agosto, mais ou menos. E de agosto até o final de setembro se passou um mês e meio. E nesse um mês e meio, algumas plantas já cresceram e floriram, por incrível que pareça, um tempo curto, mas como é o início da primavera aí que começa a chover em Curitiba, então essas plantas têm um estímulo para crescerem e florescerem. Então, uma das que eu acho mais bonita é essa sálvia lacnostaques, que ela é do gênero sálvia, então é da família das lamiáceas, que são aquelas plantas bem conhecidas da gente, principalmente por causa da culinária. Que a gente tem o hortelã, o orégano, a própria sálvia, o manjericão, entre outras aí, são todas espécies dessa família. E essa sálvia lacnostaques, ela é típica aqui de Curitiba e ela tem essa flor azul aqui, azul com branco, e ela é muito bonita. Uma outra foto dela aqui mostrando um pouquinho das folhas, que o detalhe da folha ali que ela tem uma margem bem recortada e ela tem ali as nervuras da folha são bem salientes. Então, uma planta fácil de reconhecer no campo. Então, ela dá as flores aqui nesses verticilos, na haste floral, né? E essas flores, branco com azul, elas vão florindo ao longo do mês. Então, por exemplo, eu não sei quantos dias dura cada flor ali, mas quando uma flor cair, outra flor vai abrir. Então, ela é uma plantinha que vai ficar bonita por bastante tempo. Eu acredito, na verdade, que ela que começou a florir no mês de setembro vai florir por mais uns 2 meses aí, pelo menos. Então, está aqui a Salvia lacnostaques, que é uma das espécies mais bonitas, na minha opinião. E a outra, deixa eu voltar aqui, e a outra espécie que eu acho muito bonita é essa aqui, que é da família Boraginaceae. O nome dela é Maurítia duzene. E ela tem esse nome, Maurítia duzene. Esse duzene vem de Per Kalduzen, que foi um sueco que percorreu aí o território do Paraná, estudando as plantas e coletando amostras, né? Inclusive, ele descobriu muitas espécies que não tinham nome científico na época, e uma delas aqui acabou levando o nome em homenagem a ele próprio. Então, a Maurítia duzene é homenagem a um naturalista sueco que fez pesquisa com a flora paranaense no início do século XX. Então, aqui está o aspecto geral aqui da Maurítia, né? Ela tem umas folhas bem suculentas, uma folha espessa e bem pilosa. E quando ela começa a florescer, agora em setembro, ela tem aqui uma coloração muito bonita. Ela tem os botões florais nesse tom de rosa claro. E a flor em si, ela é azul, um azul clarinho ali, às vezes um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Aqui as anteras dos estames são pretas, quase pretas, né? Então, assim, é uma planta muito bonita. Então, só queria mencionar que essas aí são as minhas preferidas. Eu vou interromper o compartilhamento das fotos. Então, das plantas, assim, a gente já teve algumas, né? E a gente mostrou ali a Cúfia calófila, a Lysimachia arvensis, a Asclepias melodora, entre outras que estão começando a florir. Então, eu só queria lembrar que faz um mês e meio que a gente roçou esse campo, que as plantas ainda estavam no final do inverno ali, todas ressequidas, que pareciam estar mortas, mas não estavam. Então, assim, de um campo que parecia estar todo morto, a gente em um mês e meio está vendo bastante vida já, e beleza. Então, das plantas, o que eu queria comentar é isso. Tenho certeza que a Maristela tem bastante a comentar sobre as borboletas que já apareceram, não é mesmo? Isso mesmo, Marcelo. Olha, aqui eu preparei alguns slidezinhos para mostrar para vocês, de maneira breve,
o que nós encontramos em setembro. Então, de borboletas foram 16 espécies, aqui vocês veem os nomes delas e os quantitativos. Nessa prancha nós temos as fotografias que foram obtidas, uma representativa de cada espécie, obtidas agora neste mês de setembro. Surpreendentemente, já foi possível ver uma oviposição de Vanessa brasiliensis. Curiosamente, ela oviposita na Quirocline satureoides, é assim que fala, Marcelo? Tô certa? Então, ela oviposita nessa planta e, surpreendentemente, a gente tinha alguns bolsões, digamos assim, no campinho, com um bom crescimento vegetativo dessa planta, mas a borboleta acabou escolhendo plantinhas muito pequenas para fazer oviposição, que eu não teria percebido essas plantas no campo se não fosse pela borboleta. Então, já, apesar do campo estar iniciando um processo regenerativo, eu diria dessa forma, a gente já pode perceber comportamentos reprodutivos de algumas borboletas. Aqui no caso da Colias lesbia, a gente já observou rituais de acasalamento. Então, tem algumas que têm comportamentos já, além da oviposição, outros comportamentos reprodutivos. E Lephilaphileus também já apresenta comportamento reprodutivo. Deixa eu ver qual mais aqui. Essa espécie, que é a Graulis vanille, que foi aquela que nós encontramos ovipositando no maracujá, aquele maracujá que ainda não foi descrito e ocorre no campinho, ainda não manifestou comportamento de oviposição. Lembrando que a gente comentou na palestra passada que no primeiro ano que nós notamos a presença dessa passiflora, ela recebeu muitos ovos dessa borboleta. E no segundo ano, que foi ano passado, não houve nenhuma oviposição constatada na planta, nem lagarta, nem nada. E esse ano a gente já começou a aparecer a parte de folhas do maracujá, né? Ainda não está florido, por isso que o Marcelo não comentou, mas ainda não tem nenhuma oviposição. Então, eu vou fazer alguns comentários separadamente para vocês, aqui só para a gente lembrar, né? Nós estamos falando aqui, nós temos o mapinha do Jardim Botânico todo, e nós estamos falando desta pequena coleção aqui. Okay? Então, os nossos números de borboletas, destacando, no mês de setembro agora, foram 16 espécies nesta coleção, e no Jardim Botânico todo, 33. Se nós somarmos todas as espécies de borboletas dos meses de setembro de 2019, 2020, 2021, 2022, nós teremos 23 espécies no campinho, somando todos esses meses de setembro desses anos, e 107 no botânico todo. O total de espécies, só como forma de parâmetro aqui, ó, que nós temos, 296 espécies até o momento, só nessa coleção aqui, só nesse ponto, e o total do Jardim Botânico, 412 espécies. A gente pode notar que é uma área muito pequena e a quantidade de espécies aqui é extremamente representativa do total que nós temos no Jardim Botânico. Isso aqui, o objetivo desse gráfico é só para que a gente possa situar a situação da quantidade de espécies nesta coleção, no mês de setembro, nos meses de setembro e no total. Aqui, destacando exatamente as flores que o Marcelo citou, né? A Muritia do Zene, por exemplo, para mostrar que ela foi bem visitada. Eu destaquei 2 espécies de borboletas, mas nós tivemos outros insetos e abelhas e tudo mais, então é uma planta bem visitada. Aqui a Cúfia calófila, que foi muito visitada por essa espécie de borboleta, mas também, que é a Colias lesbia, né? Mas também por abelhas e outros insetos. A nossa querida Salvia lacnostaques, visitada por pequenos esperídeos, como é o caso da Polyx vibex e da Lephilaphileus, e lembrando só que foi nesta planta que a gente fez um registro importantíssimo dessa abelha, que é a Anthophoras paranensis, uma abelha que estava considerada extinta para Curitiba desde a década de 50, e apareceu justamente no campinho e nessa flor. Então, ela tem uma importância, além de ser lindíssima, e de ter todas essas características que o Marcelo comentou, ela tem essa importância com relação à atratividade. A gente observa também nessa planta, vocês vão ver em algumas imagens um pouco para frente, muitas abelhas de porte grande. É bem interessante isso em relação à salvia. Aqui a lobelia,
reniformes, que o Marcelo citou, que é uma planta muito pequenininha, muito discreta, difícil de ver, e eu, particularmente, só percebi as flores dessa espécie de planta por causa das borboletas, que eu percebia no chão, principalmente as duas espécies de Vanessa, Vanessa brasiliensis e Cari, e as duas no chão. E quando a gente aproxima um pouquinho, percebe que elas estão em cima de uma florzinha, de uma flor muito pequenininha. Então, a gente viu algumas espécies de ninfalídeos e de hesperídeos visitando essas pequenas flores. No caso da Plantago australis, que apareceu no vídeo, também ela está florida agora, então o Marcelo destacou. Embora a gente não observe que ela seja intensamente visitada pelos insetos, só vale a pena lembrar que ela é hospedeira dessa linda borboleta e a gente conseguiu constatar oviposição dessa espécie de borboleta na planta. Aqui a gente tem uma característica geral de macho, característica geral de fêmea. Eu falo característica geral porque existem registros de fêmeas em oviposição com esse azul aqui, que é bem típico do macho. Então, há uma certa variação, a gente não pode definir com muita clareza esse dimorfismo sexual dessa espécie, mas, de um modo geral, a gente nota essa diferença aqui entre machos e fêmeas. Então, a importância dessa planta ali, do ponto de vista dos insetos, um dos destaques, vale a pena colocar, é que ela é hospedeira dessa lindíssima borboleta aqui e exerce esse papel ali naquele campo, né? A Asclepias melodora é uma espécie realmente maravilhosa, ela é lindíssima, como o Marcelo falou, é bem atrativa, a gente encontra uma diversidade grande de insetos visitando, como ele citou no vídeo, e precisamos lembrar que ali no campinho foi constatada como hospedeira de Danaus, Danaus, no caso, a Éripus, que é a nossa monarca do sul. Aqui dá para ver a borboletinha ovipositando, o ovo que a gente registrou ali no campinho mesmo, e a fase larval, ou seja, ela realmente se alimenta da planta. Lembrando mais um detalhe, nós já registramos nesta coleção as 3 espécies de Danaus que existem na região. Então, é possível que no futuro a gente consiga constatar outras oviposições de outras espécies nessa planta aqui. Uma coisa muito interessante que aconteceu em relação a essa planta foi esse registro de Apis mellifera com polínia. E quando a gente viu isso, que assim, a Apis mellifera já não é comum você ver com polínia. E a gente viu, e a literatura nos conta que políneas são oferecidas, digamos assim, por orquídeas e asclépias. Então a dúvida era, será que essa polínia é dessas asclépias? Num primeiro momento a gente pensa, puxa, mas a abelha ela não entra na flor e tal, mas de qualquer forma, hoje pela manhã, né, Marcelo? Marcelo abriu uma florzinha dessas e a gente olhou no microscópio e enxergou isso aqui. Então, aqui a gente tem a florzinha das asclépias, esse aqui é o miolinho dela. Marcelo, se você quiser corrigir os termos que eu estou usando, por favor, fique à vontade, tá? Esse aqui a gente tem esse miolinho dela que foi tirado, e nas bordas a gente nota as políneas, aqui tem uma destacada, ok? E essas 2 imagens eu coloquei aqui só para tentar mostrar para vocês uma proporção da diferença dessas políneas que nós encontramos na Apis, está destacado aqui, perde o foco porque realmente está muito ampliado, e a polínia que a gente encontra dentro da Asclepias. Note que a flor aqui e aqui está com um tamanho mais ou menos aproximado, mais ou menos o mesmo tamanho. E a polínia é muito menor das Asclepias em relação a essa que a Apis apresentou. Então, conversando, a gente levanta a hipótese, né, Marcelo, de que essa polínia tenha vindo de alguma orquídea do bosque, provavelmente, ou de alguma localidade próxima. De qualquer forma, é muito interessante a gente encontrar uma Apis mellifera com polínia e numa Asclepias, sendo que essa polínia não é das Asclepias, né? Então, fica o registro aí para o mês de setembro. Outros grupos que a gente observou no campo, não coloquei tudo aqui, porque foram vários, mas alguns dos exemplares, várias abelhas de grande porte, como a gente comentou, dípteros, né, as moscas, coleópteros, e uma coisa interessante que já estamos constatando nos últimos anos
é que nós temos duas espécies invasoras aqui e que elas realmente são as que ocorrem em maior número dentro dos seus grupos, que é a Apis mellifera. Então, entre as abelhas não tem nenhuma que ocorre em maior número do que a Apis mellifera, e a Harmonia xerides, que é aquele coleópterozinho que foi introduzido para controle de pulgão e acabou se tornando dominante. Então, aliás, sobre essa espécie aqui, em todos os lugares que eu trabalho, que faço registro em Curitiba, noto que entre os coleópteros é sempre o mais abundante. Então, uma curiosidade sobre isso. Já em setembro a gente já nota os dois mais abundantes lá e com a presença bem marcada, né? Então, assim, das borboletas e dos insetos, destaquei, assim, pontuei rapidamente os pontos que são mais interessantes, além dos quantitativos. Então, Marcelo, se quiser dar continuidade. Não, beleza. Antes de eu iniciar a apresentação ali, eu só queria comentar e lembrar mais uma vez que se passou 1 mês e meio que o campo estava seco, ressequido por causa do inverno, da geada e da falta de chuva. Então, mesmo agora, só no início da primavera, a gente já vê muita vida ali nesse campo. Então, isso só tende a aumentar agora no decorrer da primavera e do verão. Então, vou colocar minha apresentação aqui, Maristela. Veja se ela vai aparecer aí para todo mundo. Só um minutinho. Espera aí. Beleza, já chegou aqui. Já vamos compartilhar. Aqui. Então, tá ok. Então, aqui... Deixa eu passar para o próximo slide e já iniciar. Então, está aqui uma foto da nossa coleção, fica ali atrás da estufa principal do Jardim Botânico. E aqui a gente vê eu não me lembro que ano que foi isso, mas o campo estava bem bonito ali, totalmente cheio de plantas, né? E é sobre isso que a gente vai comentar. A gente chama ele de coleção dos campos curitibanos, ou também coleção do campo nativo. Só para lembrar, nativo quer dizer originário dali, que é uma vegetação brasileira e curitibana. Então, a vegetação de Curitiba, ela não era formada só por floresta com araucária, ela também tinha os campos. Então, nessa imagem que eu fotografei lá no bairro do Alto Boqueirão, a gente vê a floresta com araucária e vê o campo. Eu estou trazendo isso novamente aí na introdução, só para lembrar o pessoal de como era a paisagem da cidade. Então, basicamente, o campo ele é formado por arbustos, né, que são aquelas plantas que se ramificam desde a base, que tem ali os caules rígidos, né, e aqui as ervas, que são as plantas pequenas, que têm um caule tenro, bastante macio, e são plantas pequenas. Então, basicamente, os nossos campos aqui de Curitiba, como qualquer campo do mundo, é formado por ervas ou arbustos. E o campo, na verdade, ele tem diferentes fisionomias ou aparências, por assim dizer, né? A gente tem um campo que tem presença de ervas e arbustos. Quando isso acontece, a gente chama ele de campo herbáceo arbustivo, num termo técnico. Agora, num termo popular, a gente poderia chamar ele de campo sujo, que quer dizer um campo com presença de arbustos. O sujo aí significa que é um campo difícil de caminhar, que é difícil para pastoreio, enfim, porque tem muitos arbustos. Então, basicamente, a gente tem campos que têm ervas e arbustos e outros que têm só ervas, como esse que aparece na imagem, que é um campo apenas com ervas. Então, o termo técnico é campo herbáceo. Ou, no termo popular, o pessoal costuma chamar isso de campo limpo. Limpo no sentido de não ter arbustos, né? Então, está aí as duas fisionomias de campo que a gente tem em Curitiba, que são os campos sobre solo mais seco. Porém, a gente também tem o campo sobre solo encharcado. E está aqui a imagem dele. Também é formado por ervas e arbustos. Então, popularmente, ele é chamado de campo sujo, ou por conta de ter bastante água no solo, de sempre estar encharcado ali onde a gente pisa, ele também é confundido com a várzea, ou simplesmente chamado de campo úmido, né?
Então, só relembrando a vocês que esses campos úmidos aqui, eles estão em solo que fica encharcado a maior parte do ano. Geralmente, eles estão nas depressões do relevo, né? Ou seja, nas porções mais baixas do relevo, geralmente ao lado dos rios ou dos lagos da região. Então, falando um pouco de onde que se distribuíam esses campos de Curitiba. Então, eu estou fazendo uso desse mapa aqui do estado do Paraná, que ele foi publicado pelos professores ali da Engenharia Florestal da UFPR, que é o professor Roderjan e os outros professores colaboradores, e eles basearam num mapa antigo do geógrafo Reinhard Mach, um mapa que ele publicou em 1950. Então, em outras palavras, essa imagem aqui é simplesmente uma atualização de um mapa mais antigo. Então, conforme as cores, a gente vê que o Paraná ele tem 5 grandes tipos de vegetação. São 3 tipos de floresta e 2 tipos de campo. Então, aqui no litoral, ali mais à direita do mapa, no litoral no leste, a gente tem, num verde médio, a famosa floresta atlântica. Aqui ao redor de Curitiba e no centro do Paraná, a gente tem em verde claro a floresta com araucária. Aqui no norte do Paraná e no oeste, a gente tem a floresta estacional semidecidual, que é aquela floresta que tem lá nas Cataratas do Iguaçu, em Londrina, Maringá, etc. E as 2 vegetações campestres. A gente tem essas manchas pretas aqui mais para o norte do estado, que são os relictos de cerrado, ou seja, pequenas manchas de cerrado. E em amarelo aqui são os campos do Paraná. A gente tem aqui na região de Guarapuava e Palmas, mais a oeste. Aqui na região de Ponta Grossa e Tibagi, a gente tem a maior porção dos campos, e aqui na região de Curitiba, a gente tem a menor porção dos campos. Então, aqui só mostrando a origem desse mapa, é o mapa do Reinhard Mach, que foi publicado em 1950, e eu vou puxar o detalhe aqui nesse retângulo vermelho. Eu vou falar mais dessa região do estado do Paraná, que é a região de Curitiba, porque o assunto hoje são os campos de Curitiba. Então, basicamente, aqui eu estou mostrando uma ampliação desse mapa do Reinhard Mach, e a gente tem o nome dos municípios. Então, vocês percebam aqui que a gente tem mais ao norte, desde o município de Bocaiúva do Sul, até o sul, aqui onde tem uma localidade chamada Aruatã. Hoje em dia, esse Aruatã é o município de Tijucas do Sul. Aqui para cima a gente tem Mandirituba, Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais, Piraquara mais à direita, e assim por diante. Então, vocês observem, aqui eu não tenho o município de Campina Grande do Sul, eu acho que ele está mais para o norte, mas vamos lá, os nomes que lembram campo, por exemplo, Campina Grande do Sul, outro nome aqui que lembra campo, o próprio município de Campo Largo, o município de Campo Magro, o bairro de Curitiba que se chama Campo Comprido, e assim por diante. Vocês observem que a gente tem referência a esses locais que tinham bastante campo na região, tanto é que os nomes ficaram. E agora, falando aqui no mapeamento do Reinhard Mach, ele mapeou os 2 tipos de campo que eu mostrei anteriormente, que é o campo mais seco e o campo úmido. Então, no mapa aqui, com essa cor amarela mais escura, acompanhando os rios, inclusive o rio Iguaçu, que passa bem no meio de Curitiba aqui, esse amarelo mais escuro são os campos úmidos. E ao redor desse amarelo escuro, a gente tem um amarelo claro, que demonstra a região que tinha os campos mais secos. Então, se vocês observarem em detalhe, vão ver que tem uma grande porção de campos aqui, mas isso era em 1950. E esse mapa dele está mostrando justamente a vegetação. Então, deixa eu passar para o próximo slide, só para recapitular isso que é muito importante. Então, o que o Mach mapeou? Ele mapeou o campo úmido,
que ele está sobre um solo hidromórfico. Esse termo quer dizer o seguinte, que é um solo encharcado, que passa a maior parte do ano com muito acúmulo de água. Obviamente que o relevo nesses locais é plano, ou seja, a parte mais baixa do relevo da região, e ele é plano, está ao lado dos rios. E em referência à geologia, no mapa geológico do estado do Paraná, a geologia embaixo desse solo aqui é a seguinte: ele diz que isso aqui são sedimentos de deposição fluvial. Então, é sedimento que é trazido pelos rios, e quando os rios extravasam nas cheias, esses sedimentos são depositados ao longo dos rios, formando essas planícies de inundação, onde a gente tem esses campos bastante úmidos, né, sobre solo úmido. E o outro tipo de campo que a gente tem aqui na região é o campo seco. E esse campo seco, como aparece na imagem da direita, ele está sobre solo semi-hidromórfico. Semi-hidromórfico quer dizer que é um solo semi-encharcado, ou, em outras palavras, semi-seco. Ou seja, ele é um meio termo entre um solo encharcado e um solo seco. Por quê? Aqui, na região de Curitiba, a gente não tem solo realmente seco, verdadeiramente seco, como a gente teria, por exemplo, no Cerrado brasileiro, lá na região de Brasília, por exemplo. Lá passa 6 meses sem chover, na estação seca, e o solo fica literalmente seco. Aqui em Curitiba, isso nunca acontece, ele nunca fica verdadeiramente seco. No máximo, ele diminui um pouco a umidade. Contudo, ele não é tão encharcado quanto o solo hidromórfico. Pois bem, o relevo são rampas de leve inclinação ou colinas arredondadas, como aparece nessa foto. E o mapa geológico do estado do Paraná referencia essa região abaixo desses campos como a formação Guabirotuba. E isso é muito importante, porque os campos na região eles ocorrem preferencialmente em cima dessa formação Guabirotuba. Ou seja, a geologia acaba influenciando o surgimento dos solos, a formação dos solos, e esses solos favorecem a cobertura por campo e não por floresta, né? E em outras apresentações, nos próximos meses, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa questão de por que o solo determina se em cima dele vai ter floresta ou se vai ter campo. Mas, por hora, saibam aqui que o campo ocorre preferencialmente em cima da formação Guabirotuba. Então, agora, eu vou começar a mostrar um pouquinho de detalhes desse mapa geológico do estado do Paraná, porque, como eu já adiantei para vocês, que a geologia ela está intimamente ligada com a vegetação, então agora eu vou comprovar por que o mapa de vegetação ele coincide muito com o mapa geológico, principalmente da formação Guabirotuba. Então, nesse recorte de mapa aqui, a gente tem em cor amarelo claro a formação Guabirotuba. E nessa cor aqui, que é um quase branco, com pintinhas verdes, que está ao redor dos rios, essas aqui são as planícies. Então, são os depósitos aluviais, tá? Então, aqui, ó, tudo que era esse verdinho claro, com pintinhas verdes, ou esse amarelo claro, tudo isso aqui era vegetação campestre. O campo seco em cima do amarelo claro e o campo úmido em cima do branco com pintinhas verdes. Maristela, tá claro aí a explicação até aqui? Não sei se você acredita que eu estou explicando bem o assunto, como é que tá? Para mim, está transparentemente claro, está muito bacana. Isso. Então, essa aqui é muito importante para a gente saber onde ocorriam esses campos, porque justamente o assunto que eu estou tratando hoje é isso. Onde eles ocorriam e o que sobrou hoje em dia dos campos. Então, a gente vê aqui, desde Campina Grande do Sul, que aparece no canto superior direito, a gente vem aqui pela lateral direita, a gente tem o bairro de Borda do Campo, que é ali em Quatro Barras, onde o pessoal conhece muito bem esse bairro, porque
o início do famoso caminho do Itupava, que vai lá para Morretes. Aí, seguindo aqui, mais ao sul, a gente vai ter o trilho da ferrovia aqui, que vai de Curitiba a Paranaguá, e a cidade de Piraquara, o centro urbano, está bem do lado dessa ferrovia. Então, Piraquara foi construída em cima de um campo também. A gente tem bem na parte inferior do mapa aqui a região de São José dos Pinhais, da BR-277, que vai lá para Paranaguá. Tem bastante campo aqui, principalmente os campos úmidos, ao redor do Rio Iguaçu, né? Que São José dos Pinhais é separada de Curitiba pelo Rio Iguaçu. Então, entre as duas cidades, tinha muito campo úmido. Pois bem, agora vindo aqui na parte baixa, para a esquerda, a gente tem aqui a parte oeste de Curitiba, onde tem lá a represa do Passaúna, bem no canto inferior esquerdo. E vocês observam que tinha bastante campo aqui ao redor ali da represa do Passaúna, né? E aqui na parte, vocês observam que na parte superior esquerda não tem cores amarelas. Então, a parte ali de Santa Felicidade para cima, Pilarzinho para cima, ali, para o lado de Almirante Tamandaré, Campo Magro, era mais uma região florestal. Então, dá para dizer que do centro de Curitiba para o leste ou para o sul, era predominantemente de campo, enquanto que para o norte e para o noroeste era mais floresta. Então, vamos pegar aqui um pouquinho dessa... Vamos detalhar melhor essa região oeste aqui. A região oeste da cidade. Então, a gente tem a BR-277 aqui, cortando de leste para oeste, e ela vai passar por Campo Largo aqui, ó. Não por acaso, o município de Campo Largo tem esse nome, porque vocês vejam aqui, ó, que bem ao leste de Campo Largo, aqui a gente tem uma região amarela, que eram os campos ali, os campos. Então, a gente tinha até Campo Largo lá uma boa porção de vegetação campestre. Deixa eu mostrar um pouquinho a região sul aqui. Então, a gente tem aqui, ó, inclusive tem o símbolo do aviãozinho aqui em São José dos Pinhais, que é a localização do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Então, vocês vejam que na região do Afonso Pena e ali o centro de São José era tudo campo também. Um pouco mais ao sul aqui a gente vê o município de Fazenda Rio Grande e também bastante campo ao redor de Fazenda Rio Grande. E aqui, entre Fazenda Rio Grande, Araucária e Curitiba, a gente tem os campos úmidos do Rio Iguaçu. Então, a gente tinha bastante campo úmido nessa região. E aqui em Araucária, não por acaso, Araucária também foi fundada numa região de campo. Então, a gente tem o trilho aqui da ferrovia que vai para o interior do Paraná. A gente tem aqui a Petrobras, Araucária também foi fundada numa região de campo. Então, basicamente, então voltando aqui mais para a região central de Curitiba, a gente observa na tela que grande parte da nossa região era região campestre. E agora eu vou colocar a imagem do Google Earth do que aconteceu com esses campos, né? Então, eles foram colocados embaixo da cidade. Então, embaixo de prédios, ruas, casas. Então, tá aí. Por que a gente se preocupa tanto com a conservação desses campos? É porque eles realmente estão prestes a desaparecer. Então, isso é uma questão bastante séria. Porque hoje a gente tem muito pouco do que sobrou. Então, mais uma vez, eu estou passando aqui as imagens de como está o tamanho da cidade de Curitiba, da região metropolitana, no que se refere à porção urbanizada e aonde estavam distribuídos os campos. Então, vocês observam que, basicamente, a expansão urbana se deu preferencialmente onde era campo, porque, obviamente, é mais fácil, você não tem que desmatar uma floresta. É só você chegar lá e começar a construir, porque é muito fácil ocupar um campo. Então, está aqui, pessoal, para vocês refletirem um pouquinho sobre a seriedade da questão da conservação dos campos no nosso território. E, por último, aqui eu deixo as fotos bonitas do nosso campo ali, das plantas que já nasceram no nosso campo do Jardim Botânico.
E o alerta, né? Os campos de Curitiba podem ser o primeiro ecossistema a ser extinto do Paraná. E observe que eu não estou falando da extinção de uma ou de outra espécie. Eu estou falando da extinção de um ecossistema inteiro. Então, basicamente, é para isso que eu e a Maristela estamos fazendo esse ciclo de palestras, que é para também levar informação a todas as pessoas que se interessam e também abrir essa discussão para a população, né? Será que a gente quer acabar com todos os campos realmente? Será que a gente quer manter essas espécies tão bonitas, essa vida que tem nesses campos? Então, está aí, vou deixar a reflexão para vocês. Então, é isso, Maristela. Deixa eu interromper aqui a apresentação e eu passo a palavra para você de novo. Espera aí que eu não estou ouvindo. Marcelo, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela boa vontade de fazer uma palestra toda caprichada que nem essa. Você foi atrás dos mapas e tudo. A gente tem se dedicado, né? O Marcelo falou sobre essa questão das plantas, obviamente que cabe a mim lembrar que nós estamos notando a importância dessas áreas para insetos de valor inestimável, que são os polinizadores. Não é à toa que hoje nós nos referimos aos polinizadores como prestadores do serviço ecossistêmico da polinização. O que a gente observa? Como a gente teve uma supressão de campos severa em Curitiba, nós retiramos espécies vegetais que tinham um papel importante para esses elementos da nossa fauna. Como que ficaram essas populações? Isso é uma das coisas que a gente tenta estudar aqui. Obviamente houve um impacto, em que nível que isso está a gente não sabe. Observe-se o caso da abelha considerada extinta, Anthophyra paranensis, que foi reaparecer agora nesse campo recomposto dentro do Jardim Botânico. É um polinizador, né? E hoje a atenção mundial para os polinizadores. Então, o nosso esforço continua, segue. A gente trouxe para vocês o primeiro mês. Não é à toa que nós somos encantados ali no Jardim Botânico por essa coleção, porque a gente sabe o valor e a gente sente uma responsabilidade muito grande de dividir isso com a população e não só com os nossos outros colegas de fora do museu, de fora do ambiente que a gente vive, mas que também estão envolvidos profissionalmente com as questões ambientais. A gente gostaria muito que a população compreendesse isso, que viesse ao Jardim Botânico conhecer essa coleção. Como nós estamos ali todos os dias, a gente recebe visitantes que nos falam: nossa, quando eu era criança, eu passava em qualquer lugar de Curitiba e via isso que vocês têm aqui agora. Então, é mais um elemento que a gente tem demonstrando demonstrando que nós estamos realmente perdendo os campos. Há uma percepção da população, mas ela não é materializada, ela não é trazida para a atitude de conservação. É uma preocupação muito grande nossa mesmo. Então, a gente espera que com esse ciclo de palestras, essa informação chegue para as pessoas, que as pessoas se envolvam, que venham visitar. E eu tenho muito a agradecer a você, Marcelo, a todos os nossos colegas do Jardim Botânico, porque eu tenho aprendido absurdamente desde que eu cheguei. Acho que uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida profissional foi pedir para vir para o Jardim Botânico e aprender o quanto eu estou aprendendo. Então, já se passaram alguns anos que eu estou com vocês e a cada dia eu tenho algo mais a aprender. Hoje o Marcelo teve a paciência de passear por várias coleções, me mostrando diversas plantas que estão ali, falando de alguns dos seus papéis ecológicos, o porquê que ele optou por fazer o gerenciamento das coleções, dando prioridade para essa ou para aquela espécie. Então, é extremamente valioso isso. Eu vou ser sempre grata, Marcelo, a você por isso, aos nossos colegas, todos ali do Museu Botânico, e a você especialmente hoje, por você ter tido a ideia de fazer esse ciclo de palestras, por estar indo atrás de encontrar formas de levar para a população. Então, agradeço sempre a vocês, ao pessoal que está nos acompanhando, que consegue nos acompanhar, e nós temos novidades muito legais para outubro, porque nós estamos trazendo resultados de setembro, mas estamos no dia 7 de outubro, então nós já sabemos algumas coisinhas da próxima palestra, e são coisinhas bem interessantes. Né, Marcelo? Então, é isso mesmo, Maristela.
Inclusive, eu queria lembrar aqui que tudo isso que a gente mostrou hoje, qualquer um de vocês pode ir lá conhecer. Quem for aqui de Curitiba, ou mesmo algum turista que estiver visitando Curitiba, pode ir lá no Jardim Botânico, vai tirar a foto na frente da estufa, vai tirar a foto no Jardim Francês, só que vocês vão levar uns 5 minutinhos para tirar essas fotos aí que todo mundo quer, e o resto do tempo vocês vão fazer o quê? Então, podem ir lá na coleção e ver pessoalmente essas flores bonitas, ali as abelhas, as borboletas, e tirar a foto lá de dentro da coleção também, por que não, né? Então, eu deixo o meu convite à população aí, que a nossa tarefa a gente está fazendo de estudar, fazer ciência, né? Entender como é que funciona o campo. Já sabemos que ele tem uma importância biológica muito grande e que ele também tem beleza e que ele também está ameaçado de desaparecer. Isso são todos fatos comprovados. Então, a gente quer justamente passar o conhecimento para a população, para que cada um sinta-se à vontade de exercer a sua cidadania e a democracia, e por que não exigir dos nossos governantes que eles cuidem melhor desse tipo de vegetação, né? Porque quem vai decidir se esse campo vai continuar existindo ou vai ser eliminado da face da Terra é a nossa geração. Então, aí, temos essa responsabilidade. Então, nossa função aqui é passar o conhecimento para as pessoas e vamos ver aí no futuro o que o futuro nos reserva, né? Mas só para fechar, estão todos convidados aí a conhecer pessoalmente. Agora, o período da primavera, o campo fica muito bonito, tem muita vida. Então, aproveitem, pessoal. É isso aí, Maristela. Inclusive para aguçar um pouquinho a sensibilidade, né, Marcelo? Como você mostrou, e como as borboletas me mostraram também, existem plantas muito pequenas, muito delicadas. Você pode perder algumas horas naquela coleção só olhando os detalhes que ela oferece, não só para contemplação, né, mas para a riqueza biológica também. Acho que é isso, né, Marcelo? Nós traremos novidades do mês de outubro, coisas muito bonitas pela frente, importantes. E, por favor, pessoal, compartilhem com as pessoas esse vídeo que a gente está fazendo aqui com todo carinho, com toda a dedicação. A gente está aqui depois do nosso horário lá no Botânico, né? Depois de horas trabalhando lá, a gente fez questão, está fazendo questão de trazer para vocês o conteúdo do que está sendo produzido lá. A gente trabalha muito, com muita dedicação, com muito carinho. Então, ajudem, façam a parte de vocês, que é compartilhar o conhecimento com as outras pessoas. Esse é um papel que é super relevante, porque de repente pode cair na mão de alguém que se interessa pelo assunto e que até pode tomar alguma atitude. De repente tem algum terreno e vai querer desenvolver algum projeto, alguma coisa. A gente, quando trabalha com divulgação científica, nunca sabe até onde pode ir. Então, se cada um fizer a sua parte, certamente a gente vai ter uma perspectiva positiva para os nossos campos aí no futuro. Então, pessoal, muito obrigada. Marcelo, mais uma vez, obrigada. Gostaria de agradecer a todo o corpo técnico do Jardim Botânico, que nos apoia nessas atividades, que participa, que tem a sua colaboração nisso tudo, né? E nos vemos em outubro. É isso? É isso aí. Beleza. Até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau.